Oi, o meu nome é Luana Fontes Arantes, a minha dupla é a Kawana Knapman e esse trabalho se baseia na leitura de 2 artigos, ambos tirados da base de dados Cielo, que tratam da interface entre a fonoaudiologia e a linguística. Os artigos escolhidos foram o estudo do papel do contexto linguístico no tratamento do desvio fonológico e o processamento linguístico e processamento auditivo-temporal em crianças com distúrbio específico de linguagem. Os temas dos artigos escolhidos são: artigo 1. Analisa e compara a aplicabilidade dos ambientes favoráveis ou neutros na fala das crianças em tratamento de desvio fonológico. E artigo 2. Busca relatar a relação entre distúrbios específicos de linguagem e o déficit no processamento auditivo. Metodologias. Na metodologia do artigo 1, foi feito um estudo com base no modelo de abordagem terapêutica ABAB retirada e provas múltiplas, que é um ciclo de sessões de tratamento fonológico. Foram selecionadas para o estudo 6 crianças de 6 anos de idade, e essa seleção ela foi feita por meio de uma reunião com os pais, ou responsáveis pelas crianças, para deixar bem claro de como seria essa pesquisa e também para pedir a permissão deles para que as crianças participassem. Depois dessa reunião, as crianças elas passaram por uma espécie de triagem, que era mais para ver como que essas crianças atendiam todas as exigências necessárias para a realização da pesquisa. As exigências dessa pesquisa era que as crianças elas tivessem mais de 5 anos, com a presença de um desvio fonológico e sem conseguir pronunciar a fonação do R nas avaliações fonológicas. Depois, então, da seleção dessas crianças, cada uma delas participou de uma avaliação inicial, onde elas tinham que nomear algumas figuras. E só depois disso, então, que realmente iniciou o tratamento no modelo ABAB retirada e provas múltiplas, que aconteceu com 9 sessões, cada uma de 45 minutos. Durante cada uma dessas sessões, foram propostos alguns exercícios para que fosse testada a capacidade de cada criança de articular o som do R nas várias posições silábicas. É importante ressaltar também aqui que o R é um dos últimos segmentos adquiridos pela criança durante a fase de aquisição da linguagem. Dentre as palavras escolhidas para treinar a articulação do R, foram determinadas algumas palavras-alvo. As palavras-alvo elas são palavras que têm um som-alvo, ou seja, um som específico que precisa ser articulado e que possui a tonicidade da sílaba desejada. No caso desse estudo, o som-alvo seria o som do R, que teria que estar em diferentes posições nas palavras para que haja uma variedade de palavras-alvo. Algumas das palavras-alvo escolhidas para realizar esse estudo, então, foram siri, farinha, careca, barata, morango, chorão, peru e irado. Durante o início e o final de cada sessão, eram lidas para as crianças uma lista de palavras com R nos mesmos locais silábicos que as palavras que elas tinham treinado durante todo o tratamento. Essa lista, ela também foi dada para os pais ou responsáveis pelas crianças para que eles lessem para elas em casa. Ainda na metodologia do artigo 1, foram levados em consideração alguns ambientes linguísticos, o ambiente no contexto favorável e no contexto neutro. Ambientes de contextos favoráveis são ambientes linguísticos que facilitam a aquisição dos fonemas, enquanto que os ambientes de contexto neutro, eles não têm nenhum papel na aquisição desses fonemas. Para que fosse possível, então, perceber esses dois contextos no estudo, foi necessário que tomassem nota da tonicidade das sílabas desejadas no tratamento e a relação dessas sílabas com as sílabas que vinham antes e depois nas palavras-alvo. Para finalizar, então, a metodologia do artigo 1, no final de tudo, quando as sessões elas chegaram ao fim, todas as 6 crianças elas passaram por mais 5 avaliações, onde elas tinham que nomear algumas figuras e falar espontaneamente, para que os terapeutas eles pudessem verificar a porcentagem da produção dos fonemas que tinham sido trabalhados, para ver se eles realmente iam poder encerrar as sessões, ou caso eles não tivessem alcançado a porcentagem necessária na produção dos fonemas, então teriam que reiniciar o tratamento. Na metodologia do segundo artigo, foram usados dados de 16 crianças que possuíam desenvolvimento típico de linguagem, com idade entre 8 e 10 anos, e 7 crianças que possuíam o diagnóstico de distúrbio específico de linguagem.
Dentre essas 7 crianças, a maioria eram meninos, porque já foi comprovado que o distúrbio de linguagem afeta mais o sexo masculino do que o feminino. Desses que apresentam um distúrbio específico de linguagem, foram selecionados a partir dos resultados de ABFW, um teste de linguagem infantil que abrange as áreas de fonologia, vocabulário, fluência e pragmática. Esses resultados deviam ter alterações nas habilidades de vocabulário e ainda no momento da coleta de dados estarem tendo terapia fonoaudiológica. Os testes usados dentro deste estudo foram os testes padrões de frequência e teste de compreensão sintática. Bem, os materiais usados para o artigo 2, no teste de padrão de frequência, foram um otoscópio, da marca Rene, um analisador de orelha média e um audiômetro. Esses materiais foram usados para procedimentos como a análise do meato acústico externo, audiometria tonal limiar, uma logoaudiometria, uma timpanometria, pesquisa de limiares dos reflexos acústicos, ipse e contralaterais para confirmação dos limiares auditivos normais. Ainda depois desse teste, foi realizado um teste de padrão de frequência, que é o que avalia a habilidade de ordenação temporal de transferência interhemisférica. Ainda nessa fase do estudo, foi feito um teste comportamental, que avaliava o processamento auditivo temporal. Então, foi analisada a porcentagem de acertos comparado com as normas existentes para a população brasileira. Já na fase do teste de compreensão sintática, foi usado um notebook com equipamento chamado ePrime Experimental Control Software. E a forma usada para avaliar esse teste foi a apresentação de 60 frases, divididas entre frases com maior complexidade sintática e menor complexidade sintática, retiradas do próprio material. Um exemplo retirado do próprio material foi da baixa complexidade sintática. O carro atrás da grade é vermelho. E alta complexidade sintática. O professor na frente do aluno está se olhando. Depois da frase, eram aparentes 4 imagens na tela do computador, onde a posição da imagem era aleatória. Era feita aleatoriamente pelo próprio computador. E a frase-alvo era apresentada, então o participante selecionava uma das imagens. Isso acontecia até o fim do experimento. Nos resultados, tem-se que a forma que o nível de complexidade sintática do teste de compreensão de linguagem foi aumentando, para os dois grupos, a porcentagem de acento decresce. E com o uso do Onaway ANOVA, que é um sistema de gráficos, existe uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos na tarefa de baixa e alta complexidade sintática. As crianças com um distúrbio específico de linguagem, DEL, apresentaram um baixo desempenho de TPF, que é o teste padrão de frequência, se comparado com os valores frequentemente obtidos. Foram calculadas as correlações de Pearson, que é quem mede o grau de correlação entre duas variáveis de escala métrica. E os valores encontrados mostraram uma correlação entre a análise do TPF e do TCL, indicando uma correlação positiva quase perfeita. Bem, as conclusões retiradas do artigo 2, então, foram as que, tendo como objetivo principal do projeto mostrar a relação entre o distúrbio específico de linguagem e o déficit no processamento auditivo, com a avaliação realizada, foi possível identificar que o TPF está certamente relacionado com as habilidades de complexidade sintática, e o baixo desempenho do TPF pode ser um indicativo a mais sobre os déficits de processamento linguístico complexo. E nós escolhemos então estes 2 artigos porque eles falam sobre crianças e o desenvolvimento da linguagem de todas elas.